pessoal, fiquem à vontade da gente ir também trocando, da gente compartilhando as experiências de vocês, até porque Oi. da gente construir e fazer juntos, né? Aqui é a parte dessa troca. Então, falamos de IA, porque tem tudo a ver com o dado, né? A inteligência artificial, a energia, a gente fala, né, Wagner? E o dado petróleo e a energia. O petróleo. Aí aqui a eletricidade está montando uma refinaria. Isso. E daí agora a gente traz um pouquinho dessas informações que a gente consegue obter através dos dados para a gente falar um pouquinho da Black desse ano, né, Léo? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer em ver tanta gente querida aí de negócio que a gente trabalha no dia a dia, tá vindo aqui. Vai ser um prazer trazer em primeira mão para vocês aí nossas visões aí sobre a Black Friday 24. Quer fazer uma introdução? Não, já sobre a Neotrust, como a gente consegue os dados, ou vamos direto aqui? Que só passa aí para ver o. Tá bom. Eu vou, daí a gente faz complementando aqui na. Pessoal, o que a gente traz aqui, né? Para a gente falar da tendência, a gente olha um pouquinho para como que foi a Black do ano passado, a gente vai olhar um pouquinho como está sendo esse ano, e daí a gente fecha com qual a tendência, né? Qual é a nossa expectativa para esse ano. Quando a gente olha o mês de novembro, aqui eu não estou falando só dos 4 dias ou só da sexta-feira, a gente está olhando o mês de novembro como um todo, né? Então, a gente vê que o mês de novembro, no ano passado, a gente teve 34 bilhões de faturamento no mês de novembro. A gente teve 83 milhões de pedidos e um ticket médio de 408. O que isso aqui mostra e por que a gente trouxe novembro primeiro e não todo o mês, e não somente a Black ou aqueles 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo? A Black Friday, os dados eles vão refletindo um comportamento do mercado. Então, antes a gente tinha o consumidor comprando sempre, muitas vezes, daquela loja, daquela marca. Quando a gente começa a ver tanto os marketplaces ou a entrada de cross-border cada vez mais atuante no mercado brasileiro, é natural que isso vai tendo uma mudança nos dados. E por isso que as fontes das informações é a gente entender o que acontece, qual a fonte, ela acaba nos auxiliando a entender o contexto todo do mercado, né? E por isso que num mercado digital que ele muda e que ele vai se transformando, como que a gente utiliza todas essas informações, entende essa fonte e consegue aterrissar isso no nosso dia a dia? Então a gente traz o mês de novembro aqui muito mais porque a gente vai olhar o mês de novembro como um todo, mas vamos olhar também aqueles dias mais concentrados próximo da sexta-feira da Black. O ano de 23 ele foi desafiador, né, para o e-commerce como um todo, né? A gente estava com um cenário econômico em que as taxas de juros ainda estavam elevadas. Nós tivemos um início de ano, né, em que um grande varejista digital teve uma questão muito grande que perdeu muito a sua participação e outros entrantes entraram. Então a gente viu um mês de fevereiro, de novembro, né, que era o mais importante no e-commerce, andando um pouco de lado. E que dinâmica ela trouxe para a nossa Black Friday mesmo, né? Que a gente aqui na nossa plataforma toda que a gente traz de Black, a gente sempre fala dos 4 dias de Black, de sexta-feira, não, desculpa, de quinta-feira até domingo, né? A gente vê ano a ano esse período perdendo relevância, né? Que foi um pouco do que o Pedro falou no início, ali, que conversou com o pessoal da Centauro. O mês inteiro está se tornando, né? Que a gente sempre agora é Black November e a gente constata isso nos números mesmo, né? Então, ano a ano a relevância desses 4 dias vem diminuindo, né? A gente ano passado foi 25,1%, enquanto 22 já tinha sido 25,6%, né? Mas tem um ponto que ali, quando a gente viu anteriormente, o ticket médio naquele período dos 4 dias, do mês de novembro, é um ticket médio maior do que no ano anterior. Então, o consumidor percebe a Black ainda, independente de uma visão mês ou numa visão só a sexta-feira ou os 4 dias, como uma oportunidade de comprar produtos que em outros meses ele não compraria. Então, por exemplo, eu quero comprar um robô aspirador. Talvez eu aguarde para ver qual é a promoção que vai acontecer em novembro. Então, a campanha ela tem um aumento do ticket médio porque é aquela situação onde existe o consumidor está mais propício a realizar as suas compras e por isso que mesmo
A gente pode dizer, né, Léo, que tem uma estabilidade quando a gente compara o faturamento do ano passado, do mês de novembro, com o outro ano, mas a gente tem uma redução dos pedidos, mais um aumento do ticket médio, né? Se a gente compara um ano contra o outro. Mas esse aumento do ticket médio mostra, sim, a propensão e o desejo do consumidor de adquirir outras coisas que, às vezes, ele não tem o mesmo incentivo, talvez, e ele se prepara para fazer isso no mês de novembro. E daí a gente traz aqui a visão da semana da Black e a gente traz as semanas anteriores. E a gente traz os 3 últimos anos. O azul clarinho é 2023. A gente percebe que ele fica acima e ele tem uma queda quando a gente chega naquela semana, que é o que o Pedro falou e o Léo agora reforçou. Cada vez mais a Black ela se estende para o mês de novembro. E daí eu trago um pouco de alguns comportamentos que mudam com os asiáticos, com os chineses. Por quê? Se a gente parar para pensar, tem muito no mercado, os chineses fazem a Black Friday no dia 11. O dia 11 do 11 é o dia do solteiro lá na China. Então, eles fazem uma campanha. Isso, naturalmente, se eles lançam uma campanha no dia 11 do 11, isso faz com que o varejo tenha que se deslocar suas ações também. Senão, o cara se descapitaliza no dia 11 do 11. Então, esse tipo de... Não é que a Black Friday dele é no dia 11, mas ele faz uma ação específica no dia 11 do 11 e, naturalmente, isso faz com que o varejo todo ele também tenha que dar uma puxada ali e acaba tornando o mês de novembro como um todo uma oportunidade e a Black Friday sendo o mês inteiro, né? E isso que a gente vê, e daí agora a gente traz um pouco e aterriza nos 4 dias. Os 4 dias a gente está quinta, sexta, sábado, domingo do ano de 2023. Então a gente viu uma queda, né, de 2,4%, então puxou um pouco para baixo esse resultado de novembro do ano passado, né? Porém, a gente viu que o ticket médio é bem maior nesse período, né? Foi um pouco como a Juliana contextualizou. Ele chega a ser 30% maior do que o ticket médio registrado ao longo do mês inteiro de novembro, né? Então, a gente vê muito pela característica do consumo, das categorias que o consumidor acaba buscando, né? Tá muito associado, né, a Black Friday vou comprar aquele eletrodoméstico do meu desejo com desconto, vou comprar aquele notebook, produtos de tecnologia que são caros, e aí acaba a gente vendo esse resultado no número geral de um ticket médio mais elevado. Mas até vamos fazer uma pesquisa aqui, Léo. Quem é que daqui está pensando em fazer alguma compra na Black Friday? Então, otimismo para Black Friday com... Quem não levantou porque estava mexendo no celular. Entendeu a pergunta? Não entendeu a pergunta. Ó, esses 4 dias têm um aumento do ticket médio, então mostra o quanto realmente existe essa promoção e quanto a gente tem que aproveitar esse momento, né? Sendo que os 4 dias, como a gente viu ali, concentram 25% das vendas do mês, né, Léo? Pelo menos até agora, com o histórico, a gente percebe uma tendência de 25% do resultado do mês. Isso. E falando dos 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, olhando a parte de por hora, assim, desses dias, quando a gente pega um ano de 2021, 2022, a gente vê que tinha uma expectativa maior na virada, né? De quinta para sexta. Então, isso foi perdendo, esse pico de esperar na quinta para sexta para fazer a compra, ele vai perdendo essa característica, né? Mas, mesmo assim, existe um pico. E quando a gente começa a olhar, o início, amanhã ali de sexta-feira e, naturalmente, o final do dia, é onde tem ali uma maior procura do consumidor para aproveitar as ofertas. E algo que eu sempre gosto de trazer quando a gente olha esse número, né? Em 2022, houve estreia do Brasil na Copa do Mundo, na quinta-feira. E aí se tinha uma grande expectativa em 23, não, 22 nós vamos arrebentar de venda na quinta-feira comparado com 22, né? E o movimento não veio, né? Aqui essa linha branca aqui, ela foi bem pouco esse crescimento. Então, dá uma ideia, claro, uma amostra ainda pequena, mas dá uma ideia que realmente o consumidor já não olha mais com tanta ansiedade ali, vou olhar as primeiras ofertas que saírem, porque senão eu não vou conseguir depois comprar com o desconto que eu quero. Não necessariamente. Claro, o varejo acaba se adaptando a esse comportamento do consumidor. E daí a gente traz aqui para 2024 quais são os pontos de atenção e as oportunidades que a gente quer compartilhar com todos vocês. Como pontos de atenção, a Black vai cair no dia 29. Então, se porventura a estratégia da Black, concentrada nessa sexta-feira, ela não estiver muito alinhada,
ela não nos der o resultado esperado, a manobra para recuperar o resultado pode condenar o resultado de novembro. Então, isso é uma atenção, né? Que daqui a pouco é dia 29, eu não tenho tempo hábil para eu poder retornar ou resolver a minha expectativa de resultado que eu tinha para novembro. Então, isso é um ponto de atenção. Queira ou não a Black no dia 29, ela vai dar uma ajudada também em dezembro, porque ela também já vai dar uma impulsionada. E a proximidade da Black com o Natal, ela pode sim fazer com que essa proximidade impacte sim um pouco as vendas de Natal, porque às vezes o consumidor comprava na Black Friday e também no Natal ele comprava no mês de dezembro. A proximidade das campanhas pode sim gerar um impacto e por isso que a gente tem que ficar atento nas ações que a gente faz para não ter prejuízo nas nossas abordagens ou nas nossas campanhas, tá? Porém, as oportunidades elas são muito boas e fazem com que a gente tenha que olhar com muito carinho a Black, olhando o que deu certo no ano passado, o que deu errado no ano passado, entendendo como que está o meu negócio esse ano e amarre o melhor plano para aproveitar a Black desse ano. Por quê? Dia 29 é o último dia útil do mês. Algumas empresas pagam no último dia do mês. Então, pode ser que o consumidor ele estará capitalizado. Como a gente falou lá das campanhas durante o mês de novembro, quando lá tem uma campanha específica no dia 11/11, pega aquele cara lá próximo que recebeu. Agora a gente está falando que a Black cai exatamente onde algumas empresas fazem o pagamento do salário, o último dia útil. Então, o consumidor estará capitalizado com o dinheirinho de dezembro, né? Na real, é aquele dinheirinho de dezembro, ele vai estar capitalizado bem no dia da Black. E tem um outro fator. O 13º, o último dia para a primeira parcela do 13º, também até o dia 30. Então, tem essa possibilidade, essa dobradinha que vai capitalizar ainda mais o consumidor. Então, isso dá uma boa expectativa de que, pelo menos, dinheiro na mesa teremos. E a outra oportunidade que a gente vê, quando a gente olha o resultado desse ano comparado ao ano passado, todos os meses cresceu as vendas. Todos. Não seria na Black Friday que teria uma outra tendência, ainda considerando que o cara vai estar capitalizado naquela data. Então, com certeza o otimismo ele é forte em virtude desse cenário, né? E quando a gente olha os 3 primeiros trimestres, até o mês passado, até 3 dias atrás, tá? Os 3 primeiros trimestres, até o mês passado, a gente vê um crescimento de 13,8% do faturamento do e-commerce. Então, isso, eu acho que esse recheio, os pontos de atenção são importantes para que a gente não tenha um resultado bem em novembro e não tenha em dezembro, e sim a gente tenha em novembro e dezembro resultados muito bons, mas esse recheio aqui é de algo muito positivo para todos nós no mercado, na expectativa da Black. Complementa aí, Léo, por favor. Acho que foi bem, trouxe muito bem aí todos os pontos. Claro, né? Acho que um ponto só que eu queria comentar sobre a questão do Natal, né? Quem aqui é varejo de moda ou trabalha com a categoria? Temos aqui, né? Eu acho que a Black às vezes é uma dor de cabeça, né? Para quem é de moda. Porque o Natal é o momento que as pessoas compram muito roupas novas para dar de presente e elas se preocupam menos com aquilo que está gastando. É o Natal, né? Eu estou capitalizado. Então, para o varejo de moda mesmo, é um transtorno ter que atuar com uma Black, que tu tem que dar desconto, tem que se preocupar com o estoque para garantir, não pode ter a ruptura, né? Tem que garantir o produto. Então, esses pontos de atenção, assim, e tanto como uma oportunidade também o Natal, né? Para o consumidor querer antecipar a sua venda, a sua compra, né? Seu produto para o Natal. Então, interessante esse aspecto. Vamos falar então sobre descontos e frete durante a Black Friday, né? Que eu acho que é algo que todo mundo vai estar pensando que para operar é o que o Pedro também adiantou no início, amarrou tudo, né, Pedro? Sincronicidade, né? Então, quem aqui... Vamos fazer uma pesquisa rápida. Deixa eu só fazer uma Ou brincadeira. não? É que a gente que trabalha com o Pedro, a gente tem que ter sincronicidade com ele. Porque ele vai no evento, ele vai fazer, né, Pedro? Exatamente as coisas que a gente está fazendo com essa autenticidade, essa transparência. Eu disse assim, Pedro, não existe receita de bolo. É exatamente o que a gente está fazendo com a verdade e a autenticidade do que rola, né, Pedro? Por isso que sincronicidade é importante. Vai lá. Quando a gente fala de desconto, vocês esperam para fazer... Vocês estão esperando quanto de desconto, assim? 5% pelo menos você já faria a compra? Levanta a mão, quem aceita 5%? Ih, ninguém aceita. 10%?
Ó, 10%. A Carol é racional. Obrigado, Carol. E o 20% aí já tá. Mas tu viu que poucas pessoas levantaram. O pessoal já quer 50. Então é bem desafiador, gente. E a gente, os números vão mostrar um pouco assim o quanto. Eu levantei polêmica aí. O quanto também para o varejo está desafiador, né? Acho que o ponto a gente não falou tanto lá no início, assim, mas esse resultado de Black, muitos e-commerces, mesmo com uma queda pequena, comemoraram, porque foi uma Black Friday austera. Os e-commerces estavam buscando maior estabilidade, então não queriam fazer volume queimar por queimar. Então focaram em produtos com maior rentabilidade para ele também. E isso se reflete na questão dos descontos, né? Então, esse gráfico aqui, a gente faz uma análise de produtos que foram comprados em novembro, isso aqui foi de 2023, né? Produtos que foram comprados em novembro de 23, comparados ao preço que ele também foi vendido em outubro, né? Compara novembro com outubro. E aí a gente considera que tem um desconto, né? E aqui a gente acumulou todos aqueles produtos que tivessem pelo menos 20% de desconto. Então, essa linha mostra que na sexta-feira da Black Friday do ano passado, 18,8% dos produtos comprados tinham ao menos 20% de desconto, né? 20% ou mais de descontos. Então, os 20% aí que todo mundo aceita, ó, boa parte da venda está abaixo disso, né? Não é com esse desconto, né? Embora, claro, quando tem anúncio, aí o varejo tem mecanismos para achar que a pessoa está tendo mais descontos, né? Mas o que é interessante desse gráfico é ver essa evolução, né? Então, o 11 do 11, por exemplo, que a Ju comentou, né? A gente tem aqui um primeiro dia de desconto acima de 10% do volume vendido teve desconto maior do que 20%, né? E isso vem na semana antes da Black, já está bem forte, aí já tem um volume maior, chegando no auge mesmo no dia 24. Então, a Black Friday, todo esse recado que a gente falou de antecipar, né? Ele ocorre, sim, mas realmente continua sendo a data mais relevante em termos de desconto, né? E aí a gente traz esse gráfico aqui para as categorias, né? Porque aí cada um, aí é a hora das fotinhos, né? Porque cada um tem a sua categoria, tem o seu interesse de entender, né? E é interessante a gente observar que a linha, tá, que a gente trouxe é o desempenho que elas tiveram durante a Black, em termos de faturamento comparado a 22. E as barras é um comparativo desses mesmos 20% de desconto, ou seja, quanto volume da categoria foi vendida com 20% de descontos ou mais em 22 e 23. Vocês veem que a maioria apresenta queda. A setinha mostra essa queda. Então, o volume de produtos vendidos acima de 20% de desconto foi menor na Black Friday de 23 em comparação com 22, que entra nessa linha de ser mais austero aí no promocionamento. E categorias que tiveram um desempenho pior, por exemplo, telefonia, que é um mercado aí que, no contexto geral, vem sofrendo, vem diminuindo, teve um volume maior em descontos. Ou seja, houve um movimento do varejo de tentar impulsionar a categoria. Vamos botar mais produto com desconto. E cresceu essa participação, porém, mesmo assim, a categoria caiu. Então, também o desconto não é tudo para fazer o volume. Acho que esse é um pouco do recado aqui, né? E aí é legal destacar aqui, eletrodomésticos, ar e ventilação, são duas categorias que estão muito fortes esse ano. E elas são as que apresentam menos volume de desconto, porque se está vendendo bem, por que eu vou ficar queimando margem, né? Então, todo mundo está querendo comprar ar-condicionado, né? Os varejistas que estão aqui sabem bem que vendem a categoria, não para em estoque quase, né? Chega ar-condicionado, já sai. Então, aqui nós temos uma ideia aqui com a gente, pessoal. Obrigado, ó. A indústria falando que eu ia comentar agora. A gente. Não, obrigado. Perfeito, perfeito. Quer dar um depoimento para a gente aqui? Tá. O que acontece, né? Um polo muito importante de fabricação de produtos de tecnologia é Manaus, né? E nós estamos enfrentando uma seca muito severa. Os rios estão em secas, ainda não tinham visto essas secas até então, e já estão com dificuldade né, na cadeia de suprimento de trazer esses produtos para o restante do país. Então, a lei da oferta e da demanda.
dificuldade em oferta, vai ser difícil promocionar, né, na data na Black Friday. Então, é uma tendência que talvez essa categoria ela não apareça com tanta força, nem com desconto dá para mostrar, né, porque ela vai... Mas vender, talvez ela venda bastante. E a demanda do mercado, realmente não faz sentido promocionar. Isso vale para todos os níveis, não só a nossa. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela participação especial. Então, acho que deu bastante tempo para todo mundo ver o gráfico, né? Agora nós vamos falar um pouco de frete. Então, o frete tem uma dinâmica interessante, né? Por que a gente juntou, né, o frete e o desconto? Porque é muito usado isso, né, pelos e-commerces como um chamariz para o consumidor. Vou te dar um cupom de desconto de frete, vou te dar o frete grátis. Nessa atuação mais austera no ano passado, a participação de pedidos, o volume de pedidos com frete grátis diminuiu. Tá? Esse percentual que a gente está falando é quantos por cento dos pedidos teve frete grátis, aqui na esquerda, né? E ao longo da Black Friday até aumentou um pouco em comparação com o mês de novembro, mas comparado a 22 isso caiu. Então realmente não está se usando mais tanto não se usou tanto somente o frete grátis. O e-commerce ele trouxe para o consumidor o valor de frete, né? Então esse aqui é o preço médio de frete cobrado aqui para as cestas todas, né? E a gente vê que teve sim uma queda, e até na Black houve até um aumento. Claro, aí tem mais relação com a cesta, né? Então, se a gente está falando de eletrodomésticos, tem móveis, tem produtos que não tem como, não há cobrança de frete, né? Então, o que a gente interpreta aqui é que nessa atuação mais austera, o varejo busca repassar esse custo de frete de alguma forma para o consumidor, mesmo que menor. Por isso, uma queda de 22 para 23 no custo médio de frete, né? E aí, novamente, olhando para as categorias, né? Para todo mundo ter a sua informação. Então, a gente vê justamente as categorias, aqui falando de frete grátis, né? Eletrodomésticos, móveis, área e ventilação, é um percentual bem mais baixo, né, de produtos que são entregues com frete grátis. Mas olha que interessante a dinâmica de 22 para 23, diminuiu muito aqui, se a gente for olhar de eletrodomésticos, a participação do frete grátis, né? E categorias que são, né, menores, digamos assim, ou que têm um valor agregado maior, como eletrônicos, né? Então, telefonia, acabam tendo um frete grátis mais alto, né, e associado. Quer fazer um comentário, Ju? Não, eu acho que na parte de eletrônicos, assim, a gente sempre teve uma participação grande, eu não estou falando só da parte de frete, mas a gente percebe a participação de outras categorias e esse sortimento, esse mix vai impactando o dado como um todo quando a gente vê mercado, né? Então é só mais quando eu olho os números assim de todas as categorias, isso que eu vou percebendo, né? Tipo, pós-pandemia, o consumidor aprende a comprar mais saúde de forma digital e isso naturalmente vai impactando e diminuindo algumas outras participações. Vamos falar já então das tendências, Ju, que é um pouco disso que você já estava introduzindo aí. Pode ir Bom, lá. como a gente vinha falando, né, falou um pouco no início, deu uma pincelada, esses são os números do terceiro trimestre consolidado aqui no year to date, né? Então, até setembro, aqui, 2 dias atrás. O e-commerce está com um crescimento aí de 13,8 bilhões, 13,8%, com 235 bilhões de faturamento. Só um ponto. Ano passado, a gente tem aí quase 300 bilhões de vendas em 2023. Quando a gente olha 2024, a gente tem, sem considerar novembro, que é um mês forte, né? Sem considerar dezembro, a gente está falando que já tem 235 bilhões de faturamento no online. Então, é muito bom. Exato, mas gera uma expectativa alta, né, para a data. E quando a gente olha em volume de pedidos, ele vem aumentando aí numa proporção maior que o faturamento, né, o que traz essa leve queda aí no ticket médio. E que a gente associa muito ao mix de produtos mesmo que está sendo comprado, né? A gente já até trazendo aqui essa visão, que tem bastante informação, as categorias de ticket médio menor e que tem uma participação em pedidos maior, estão crescendo numa proporção maior, né? Então, moda e acessórios é sempre a mais relevante, está andando um pouco
tá, um crescimento leve, mas saúde cresceu muito, né? A gente está falando em quase 50% de crescimento em pedidos e 31,7% em faturamento. Beleza também está crescendo muito, 18,1% em pedidos, 15,9% em faturamento. Então, essas cestas ganhando relevância no e-commerce como um todo faz com que, naturalmente, o ticket médio caia um pouco. E casa com o desafio que os e-commerces buscam, né? Que é ter o consumidor no seu site comprando com recorrência, né? Então, a gente... Isso é mais fácil com produtos com ticket médio menor. Exato, exato. Então, é muito olhada essa cesta de cima, né? Essas 4, 5, 6 aqui principais em pedidos são olhadas com foco nisso, em ter a recorrência do consumidor, né? E quando a gente olha para as categorias mais relevantes em faturamento, eletrodomésticos, ela está aí com 19,7% de crescimento versus o ano passado, então tá se consolidando muito. E área de ventilação, né, Luciano, tá nadando de braçada, né? Então tá crescendo muito. Essa questão do inverno que não houve. O Eletrodon tá junto também, né? Então a minha ideia tá num período bom. Então a gente está trazendo esse número aqui para correlacionar, né? O que a gente espera e não só o que a gente espera, mas também o que está no foco do consumidor para esse ano da Black, né? Léo, mas olha só, tu trouxe as categorias aqui com uma tendência do que está acontecendo nesses 3 primeiros trimestres. Mas e aí? Qual é a expectativa real? O que vai acontecer? O que tu nos conta para novembro? Opa! Volta. Muito prazer, sou o Thiago. Trabalho na Shopee. Diferente falar isso, né, Thiago? Estou acostumando ainda. Era de Magalu. Sou um heavy user da ferramenta. Mas a minha pergunta é se nesses dados, Thiago, que você apresentou do year to date, já é mercado ampliado. Sim. Sim, o nosso mercado ampliado. Para quem não conhece, não está no nosso dia a dia, não é um heavy user, né? Nós tivemos durante esse ano uma mudança de metodologia, que nós tivemos uma ampliação da nossa cobertura, algumas mudanças nessa metodologia. E daqui para frente, tudo que a gente trouxer de mercado é essa visão ampliada, né? É o nosso mercado oficial aqui. Só para quem é cliente antigo, pode ter essas duas visões, tá? E essa nova metodologia, esse mercado ampliado, reflete aqueles 300 bilhões que a gente falou, que hoje é uma das maiores bases, na verdade, de consumidor, né? De vendas do consumidor digital. Quebrou o ápice, Thiago. Chegou, né? Mas vamos lá, Léo. Então, a nossa expectativa, tá? Trouxemos aqui a nossa projeção para o período da Black, que é de quinta-feira a domingo, né? A gente espera, então, um faturamento na casa de 9,3 bi, tá? Para esses acumulado. Exato, acumulado esses 4 dias. O que representa aí um crescimento de 9,1%, né? E aqui um pouco das categorias que a gente vê com essa tendência de crescimento, muito linkado com o que a gente fala, trouxe aqui, até aqui, né, do número que a gente está vendo crescer, né? Saúde, ela até é uma surpresa, assim, né? Porque não necessariamente os farmacêuticos precisam trabalhar com a parte de descontos para o remédio, né? É o remédio que tem, mas a gente vê muitos varejistas fazendo também esse tipo de promocionamento. A gente acredita que pode ter. Alimentos e bebidas, em especial, no ano passado ela tinha sido mais fraca, não tinha desempenhado tão bem. Então, a expectativa é que agora, comparado com essa base menor, né, e é o que vem ocorrendo, ela está apresentando esse crescimento, ela deve ter também esse movimento. E telefonia também vai nessa linha de alimentos e bebidas, né? A gente mostrou ali antes, teve no ano passado uma queda de 26%. E embora esteja caindo ao longo do ano, é possível que tenha um crescimento nesse comparativo ano versus ano, né? Na Black Friday. E mesmo a gente olhando, tipo, teve 13,8%, né? Quando a gente pega até os 3 primeiros trimestres, né? E a gente projeta aí esse crescimento de 9% no mercado como um todo. A base comparativa, quando a gente vê com novembro, ela é desafio maior, porque ela é a maior, né? Então, na verdade, esses 9% representam esses 9,3 bilhões, né? Então, por isso que a gente acredita, assim, que vai ser uma grande
Black com muitas oportunidades de negócio para todo o varejo. Eu ia fazer uma brincadeirinha antes, assim, mas quem está com expectativa de crescimento na Black? Nos seus números? Todo mundo, todo mundo. Eu ia fazer perguntar o percentual também, 5, 10, 15, mas aí o pessoal às vezes não quer falar, né? Esse percentual o pessoal às vezes não quer falar. E assim, ó, pessoal, a gente trouxe aqui algumas análises, né, dos nossos dados, mas nós temos uma plataforma, a gente vai até depois do intervalo, a gente vai mostrar agora a nossa plataforma, como que ela traz esses dados de uma forma dinâmica para vocês. E depois até, como a gente falou dos insights da IA, depois a gente coloca como que a gente mostra esses insights na IA. Mas a gente faz depois do intervalo, tá? Mas agora o que a gente vai mostrar? A gente trouxe essas análises, Aqui é só um mas... resumo. Ah, Aqui é um resumo. Não, só o Tô resumo mesmo acelerada, desculpa. dos principais insights. Então, só para fechar toda a apresentação, né? Então, esperamos esse novembro como um todo, mês inteiro forte, com essa tendência de antecipação, né? A gente vai continuar vendo isso. Tanto por essa questão da proximidade do final do mês, mas também essa questão do Natal ali que a gente comentou. Então, o varejista requer uma atenção na hora de atuar. O consumidor vai estar com dinheiro, né? Essa questão da parcela aí, da primeira parcela do 13º salário, e também esse interesse em gastar durante o Natal. A gente tem uma expectativa que isso vai fortalecer a Black. Categorias em destaque, como a gente falou, então, né? Moda e acessórios, beleza e perfumaria e saúde se destacam nessas categorias de maior volume de pedidos, eletrodomésticos e área de ventilação, com essa tendência de crescimento em faturamento, né, em maior relevância. E a nossa projeção, então, da Neotrust, né, esses 9,3 bilhões de faturamento para quinta a domingo, 9,1% de crescimento. Então, agora vamos... Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Perguntas? Temos perguntas? Está falando ali que vai ter uma diluição aqui em novembro. Vocês acreditam que os 9% também reflete novembro como... Os 9% refletem novembro como um todo? Ou pode ser maior olhando para o mês fechado? Boa. A gente também fez um pouco dessa projeção, né? A gente não trouxe o número que... A gente vai esperar um pouco chegar mais próximo, quanto mais dado, melhor, para a gente ser mais preciso, mas... tem essa dinâmica de que o domingo já é dezembro, né? Domingo, e aí tem a Cyber Monday, né, que é dia 2. Então, a gente acredita que pode ter um pouco dessa escorregada do resultado de novembro para dezembro, quando comparado sempre com períodos anteriores, né? Então, isso pode ser algo que talvez diminua um pouco esse percentual de crescimento de novembro e o dezembro ganha um pouco desse percentual de crescimento. Mas, tirando esse efeito, se a gente olhar os 4 dias do ano passado com o mês inteiro de novembro, novembro cresceu mais do que os 4 dias. Como aqueles 9% referem-se a 4 dias, numa lógica, não estou com o número aqui, eu acredito que novembro deva ser maior em virtude da lógica do ano passado. O desafio é que a Black, ela começa já... Então, esse comportamento que a gente vai ver como que os números se aterrizam. Mas, pelo do ano passado, os 4 dias foi um crescimento menor do que o mês como um todo, em virtude daquela tendência de que a Black é o todo mês, né? Então, é por isso. E agora, pessoal, agora a gente vai mostrar... É 1 minutinho, né, Van? Não vamos ter mais perguntas, então. Não, mas... Mais alguém? Perguntas? A gente vai ter um painel agora também. Desculpa, gente, eu sei que a gente já quer ver o filmezinho, mas... Não, é só eu que quero ver. É vocês, o evento é para vocês. Que legal. Bom, sou super fã do Léo, o trabalho de vocês, muito legal, e é super legal ter esse insight de crescimento versus o ano passado. E a gente vê que em cada categoria, cada departamento de produtos tem um movimento, né, que é muito decorrente ao público, demanda, oferta de mercado, mas eu queria saber se já tem algum preview, talvez num nível mais detalhado do departamento. Então, por exemplo, a gente Electrolux, dentro de eletrodomésticos, será que tem alguma categoria que vai ser mais impulsionada e que a gente pode acelerar, pensar dentro da marca? Aqui você já tem algum desse insight mais desdobrado nesse nível? Ou eu estou sendo ansioso ainda? Um pouco, né? Não, mas Deixa eu só falar. O que a gente acompanha de Google Trends é a Arminha... O que a gente acompanha de procura, o Léo vai falar da parte do cálculo que pode contribuir. O que a gente está acompanhando de procura, purificador de ar, arminha de gel,
Né? A gente tá vendo, então a gente olhando o que o consumidor está procurando, rola um pouco isso, porque a tendência está nisso. É um negócio, diz que é gostoso, Dos só não jovens. pode botar no olho. Ei. Mas eu acho que purificador, eu acho que tem alguns estudos que o pós-evento, a gente vai encaminhar um material mais detalhado. Eu não sei se chega nesta granularidade, mas vai ter um nível maior de categorização. Daí, se quiser comentar, Léo. O que a gente olhou um pouco do ano passado, que de outubro para novembro do ano passado, geladeira ganhou muita relevância, seguido ali de máquina de lavar. Para se eu posso trazer alguma coisa de tendência, assim, a gente realmente não projetou num nível mais granular, mas é algo que vai estar super possível de acompanhar dia a dia, ao longo do mês de novembro, na nossa plataforma Black Friday Hora a Hora. E A que tendência vai ser online ali, né, Léo? E nessa plataforma vai ter essa visão, assim, de cada uma das categorias dentro do departamento, enfim. A gente está preparando algumas novidades para esse ano também, que a gente vai anunciando em breve agora. A gente pode até pensar aqui no nosso estratégia que a gente pode fazer, né? Ele vai jogar na LLM aqui. Então, você fez essa pergunta. Isso que é legal para a gente, porque o nosso desafio, né, a gente dá os dados, né? Isso que a gente quer fazer, a gente quer entrar mais no negócio para já trazer uma coisa mais pronta, para você não ter que fazer todo esse estudo. Nem é da indústria que eu trabalho, mas eu achei uma curiosidade. O crescimento da saúde, ele é bem grande ali, né, quando a gente olha. Não sei quais são os principais itens de destaque, mas eu não sei se dá para tirar também na ferramenta alguma tendência do quanto cresce, porque cresce essa carga proteica de tudo que está tomando, de ômega, de tudo que está sendo falado de saudabilidade, para de fato a tendência de novembro. Então acho que também poderia ser uma coisa interessante, porque não sei quais são os principais itens da saúde, mas chama a atenção o crescimento, né? Legal, Mas legal. treinar a nossa LLM com o que está sendo buscado pelo consumidor, Wagner. Tu entendeu? Porque, tipo, o que ele está constando já conecta aí. Porque a tendência no fundo é o que a gente pega o histórico, vê o presente, mas o que vai acontecer? E já treinar a LLM. Porque sempre que ele quer procurar, ele já vai procurando muito antes. Ele vai olhando o preço, até porque brasileiro, né? Esperto, né? E a busca começa muito antes, né? Em novembro, outubro. Então já é um fato que pode pensar nisso. Com certeza. Está tendo mais procurado. Mais ou menos quando acabou, eu botei de novo, te passou um Aqui no nosso projeto de MVP, vai com relação ao tempo. Boa. A gente vai... Traz o contrato aqui, traz Ele o falou, contrato. se quiserem testar na Electrolux... Toca o sino. A gente vai... Tem uma parte que a gente fez Esse MVP que a gente está fazendo, tem um videozinho depois de uns 2 minutos que a gente mostra mais ou menos o que sai do setor de beleza e perfumaria, tá? Mas agora, fica aí a plataforma, como que a gente vai acompanhar essas tendências no hora a hora, né, Léo? Isso aí. E aí, preparado para a melhor época do ano? A Black Friday é o momento mais importante de vendas para o varejo brasileiro. Todo o mercado está se preparando e a Conf tem uma plataforma exclusiva para ajudar a sua loja a vender mais. É a Black Friday Hora a Hora da Neltrust Conf. Através de um acesso simples, você acompanha os principais indicadores de venda do e-commerce. A plataforma traz dados como faturamento, total de pedidos e ticket médio. Informações que estarão em suas mãos durante todo o mês de novembro. Escolha a sua categoria e acompanhe as vendas de hora em hora. A Neltrust traz também o ranking do que está sendo mais vendido por marca e região. E tudo isso sabendo qual o perfil do consumidor, porque só os dados da Neltrust Conf dizem qual o gênero, faixa etária e renda de quem está comprando. Em um único lugar, você acompanha o que, quem, onde e como a Black Friday está acontecendo. E isso sem falar das informações de frete, troca e devolução e tentativas de fraudes que também constam na plataforma. Aproveite ao máximo a Black Friday com os dados da Neltrust. Porque a confiança impulsiona o negócio.